Você já se sentiu aprisionado em um ciclo de manipulação, onde cada palavra parece uma armadilha e cada ação é cuidadosamente calculada para desestabilizar você? Narcisistas possuem um talento peculiar para explorar vulnerabilidades e transformar relacionamentos em campos de batalha emocionais. Mas, se você pudesse se proteger, neutralizar essas táticas destrutivas e, ao mesmo tempo, fortalecer sua autoestima. Neste vídeo, vamos apresentar 10 atitudes que os narcisistas não suportam. Com base em estratégias estoicas, vamos mostrar como ações simples, mas extremamente eficazes, podem transformar a maneira como você enfrenta e lida com pessoas narcisistas, oferecendo soluções muito mais profundas do que dicas comuns. Imagine a liberdade de não ser mais controlado por críticas destrutivas, nem pela necessidade de validação externa. Imagine estabelecer limites tão firmes que nem mesmo as investidas mais habilidosas podem derrubá-los. E mais importante, imagine reconquistar o poder sobre suas emoções e viver com verdadeira autonomia. Se você já enfrentou situações onde sentiu que sua confiança estava sendo minada ou que era impossível encontrar paz diante de uma presença narcisista, este vídeo foi feito para você. Fique comigo e descubra como aplicar o estoicismo pode ser o divisor de águas na sua vida. As respostas que você procura estão aqui. Mas antes de começarmos, gostaria de pedir gentilmente para que você se inscreva no canal. Aqui você não encontra apenas informações, mas ferramentas poderosas para transformar sua vida e se proteger de relacionamentos tóxicos. Cada vídeo é pensado para capacitar você a identificar padrões prejudiciais, fortalecer sua mente e encontrar equilíbrio, mesmo nas situações mais desafiadoras. Se proteger de relacionamentos tóxicos começa com conhecimento, e este canal foi criado para ajudar você nessa caminhada. Então, inscreva-se agora e ative as notificações. É de suma importância não perder nenhum vídeo que pode fazer a diferença na sua vida. Assista até o final. Não deixe que essas oportunidades de aprendizado passem despercebidas. Agora sim, vamos começar. Se preferir, pegue um papel e uma caneta e anote as 10 atitudes que os narcisistas não suportam que você tenha. Atitude número 1. Controle emocional absoluto. Imagine uma situação em que alguém tenta intencionalmente provocá-lo, buscando uma reação que possa usar contra você. Como você reagiria? O que faria para não cair na armadilha emocional que está sendo cuidadosamente preparada? O controle emocional absoluto é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver. Não se trata de esconder suas emoções ou fingir que nada o afeta, mas de escolher conscientemente como reagir. É sobre entender que, quando você domina suas reações, retira das mãos do manipulador a arma mais valiosa, o poder de influenciar suas ações e pensamentos. Você já parou para refletir sobre o impacto das suas reações? Cada vez que alguém provoca uma resposta emocional intensa em você, quem está no controle? Muitas vezes é o manipulador, não você. Agora, imagine um cenário diferente. Imagine responder com calma, serenidade e segurança. Como seria ver o manipulador desarmado, incapaz de usar suas emoções contra você? Os estoicos acreditavam que não podemos controlar o que os outros dizem ou fazem, mas podemos controlar como escolhemos responder. É uma mudança de perspectiva poderosa. Em vez de reagir automaticamente, você age com intenção. Pense nisso como um músculo que você precisa treinar. Comece observando seus gatilhos emocionais. Quais são as palavras ou ações que mais o afetam? Quando você reconhece esses gatilhos, ganha a capacidade de pausar, respirar e decidir sua resposta.
Lembre-se, cada vez que você domina sua reação, você não apenas preserva sua paz interior, mas também envia uma mensagem clara de que não será manipulado. Atitude número 2. Desapego da validação externa. Você já se sentiu refém da opinião dos outros? Talvez constantemente buscando aprovação ou sentindo que sua autoestima depende de ser validado por aqueles ao seu redor. Essa busca incessante pela aprovação pode ser uma das formas mais sutis de manipulação que os narcisistas usam para manter o controle sobre você. Mas e se eu te dissesse que a chave para quebrar esse ciclo está em algo que você já possui dentro de si? O desapego da validação externa é um dos conceitos mais poderosos que você pode aplicar em sua vida. Imagine por um momento, e se, em vez de depender da aprovação dos outros, você fosse capaz de se apoiar completamente em sua própria opinião sobre si mesmo? Como isso mudaria a maneira como você lida com pessoas que tentam manipulá-lo, ou até mesmo os narcisistas que buscam controlar suas emoções e decisões? A verdade é que quando você depende da validação externa, está dando ao outro o poder de determinar como você se sente. O narcisista, por exemplo, vai perceber isso e usá-lo a favor dele. Ele sabe que, se conseguir controlar sua percepção de si mesmo, terá o poder de moldar suas reações, suas escolhas e até mesmo sua felicidade. Mas, ao se libertar dessa dependência, você retoma o controle da sua própria vida. O desapego da validação externa não significa que você vai se isolar ou ignorar completamente o feedback dos outros, mas que você aprende a se ouvir antes de se deixar influenciar. Comece a perceber que a verdadeira validação vem de dentro, de sua capacidade de se avaliar de maneira honesta e fiel aos seus valores. Pergunte a si mesmo: o que realmente importa para mim? Quais são os meus próprios critérios de sucesso e felicidade? Quando você começar a se guiar por essas respostas, as palavras do narcisista perderão o poder que um dia tiveram sobre você. Você será imune às manipulações, pois a sua segurança emocional não dependerá mais de outros, mas da força interior que você construiu. Ao abandonar a necessidade de validação externa, você encontra um espaço onde a verdadeira paz e liberdade podem florescer. Está pronto para deixar de ser refém das expectativas dos outros? Atitude número 3. Silêncio estratégico. O poder da não reação para desarmar o narcisista. Você já se pegou diante de uma situação onde uma palavra, um olhar ou uma atitude provocativa de outra pessoa despertou em você uma reação instantânea? Como se fosse uma resposta automática, uma pressão interna para defender seu ponto de vista ou reagir à ofensa. E se eu te dissesse que, ao invés de ceder a esse impulso, escolher conscientemente o silêncio poderia ser a chave para desarmar completamente a situação, especialmente quando você está lidando com um narcisista? O silêncio estratégico é uma das ferramentas mais poderosas que você pode usar, não só para proteger sua paz interior, mas também para enfraquecer o poder de manipulação de um narcisista. Imagine um campo de batalha, onde o silêncio é a sua melhor defesa. O narcisista muitas vezes se alimenta da reação das pessoas ao seu redor. Ele quer ver você abalado, irritado ou até mesmo querendo justificar suas ações. Mas ao não reagir, você os priva dessa energia. Você tira deles o combustível que alimenta a manipulação. A pergunta é: como você se sente quando decide não reagir? Às vezes, resistir à tentação de responder pode parecer difícil. Mas o que acontece quando você opta por manter a calma e simplesmente ouvir, sem se envolver emocionalmente? O silêncio não é fraqueza. Ele é uma estratégia de força. Ele demonstra autocontrole e, mais importante, demonstra que você não está à mercê das provocações.
Ao escolher o silêncio, você não está ignorando a situação. Você está se posicionando acima dela. Você se recusa a entrar no jogo do narcisista, que depende de respostas rápidas e emocionais para manter o controle. Você preserva sua energia e evita cair na armadilha da manipulação. É possível que no início você se sinta estranho ou até desconfortável, mas com a prática, você verá que, ao se manter em silêncio, a situação perde força. O narcisista percebe que suas táticas não funcionam e isso por si só começa a enfraquecer o poder que ele tem sobre você. Então pense sobre isso. Quantas vezes você já se sentiu exausto por reagir a provocações? Quantas vezes uma palavra sua foi exatamente o que o narcisista queria para alimentar a manipulação? E se, da próxima vez, você simplesmente não reagisse? O silêncio pode ser a sua maneira de desarmar o manipulador e preservar sua paz interior. Atitude número 4. Resiliência diante de críticas. Você já se sentiu ferido por uma crítica que parecia tirar o chão dos seus pés? Uma palavra cruel, um julgamento, uma opinião destrutiva que por um momento fez você duvidar de si mesmo? Como é difícil, não é? Em um mundo onde a opinião dos outros muitas vezes ganha mais peso do que deveria, como encontrar a força para manter nossa autoestima intacta diante de críticas que não fazem sentido? A verdade é que todos nós somos vulneráveis a críticas, especialmente quando elas são injustas ou maliciosas. Mas aqui está o segredo. Você tem o poder de escolher como reagir. A resiliência diante de críticas não é apenas sobre aguentar ou engolir as palavras negativas. Não, isso é muito mais profundo. Trata-se de ter a capacidade de se manter firme, de não permitir que opiniões destrutivas, que não representam a sua verdadeira essência, afetem quem você é. Imagine uma pessoa que sempre parece estar pronta para te criticar, que quer diminuir suas conquistas ou duvidar das suas intenções. O que acontece quando você decide não reagir à altura? Quando, em vez de se defender ou se deixar atingir, você mantém sua compostura e avança, confiante de que sua verdade não depende da opinião alheia? Esse é o poder da resiliência. Aqui vem a grande questão. Será que você está permitindo que as críticas dos outros definam a sua felicidade? Ou será que, ao invés disso, você pode tomar controle da narrativa e manter sua autoestima intacta, independente das palavras que jogam sobre você? Quando você começa a entender que as críticas são, na maioria das vezes, reflexo da visão distorcida do crítico, você passa a se proteger emocionalmente e a não se deixar abalar. Agora, vou te fazer uma pergunta crucial. Quantas vezes você já se sentiu desmotivado ou até inferior por causa de uma opinião negativa? E se, ao invés de se entregar a essa crítica, você decidisse usá-la como uma oportunidade de autoconhecimento e fortalecimento? A resiliência não é sobre ignorar o que os outros dizem, mas sobre perceber que as palavras de quem não te conhece não têm poder sobre sua essência. Atitude número 5. Estabelecimento de limites inquebráveis. Você já sentiu que alguém ultrapassou um limite que você nem sabia que precisava estabelecer? Talvez tenha permitido comportamentos que, aos poucos, drenaram sua energia e minaram sua paz. Quando você percebe, parece tarde demais, não é? Mas aqui está a verdade. Nunca é tarde para recuperar o controle. Estabelecer limites inquebráveis é mais do que apenas dizer não. É um ato de autocuidado e respeito por si mesmo. É uma declaração ao mundo de que você sabe quem é e não está disposto a aceitar menos do que merece. Pense nisso. Se você não protege o seu espaço emocional, quem vai fazer isso por você? Agora, imagine uma pessoa que sempre parece testar os seus limites. Talvez um colega de trabalho, um amigo ou até mesmo um familiar.
Cada pequena invasão, cada comentário desrespeitoso ou pedido exagerado é como uma gota que, com o tempo, transborda o seu copo emocional. O que você faz nessas situações? Será que você cede por medo de confrontar? Ou será que você levanta uma barreira firme, mas respeitosa, que comunica claramente até onde essa pessoa pode ir? Aqui está o desafio. Estabelecer limites pode parecer desconfortável no início. Você pode se perguntar: será que vão me achar egoísta? Será que vou perder essa relação? Mas permita-me fazer uma pergunta ainda mais importante. De que adianta manter relações ou situações que te esgotam emocionalmente? Limites claros não afastam pessoas verdadeiramente importantes. Eles filtram as relações que não respeitam o seu valor. Limites inquebráveis não são barreiras rígidas que excluem todos ao seu redor. Pelo contrário, são como linhas bem definidas que protegem o que há de mais precioso em você: sua paz, sua energia, sua essência. Quando você comunica com clareza o que é ou não aceitável, você não apenas protege sua autonomia emocional, mas também ensina os outros como você deseja ser tratado. Então, como estabelecer esses limites? O primeiro passo é identificar o que está drenando você. É um relacionamento tóxico? Uma demanda excessiva no trabalho? Ou até mesmo um hábito que você permite em si mesmo? Depois, pergunte-se: o que eu realmente preciso para me sentir respeitado e em paz? Quando a resposta estiver clara, comprometa-se a agir com firmeza, mas também com compaixão. Não é sobre impor, mas sim sobre guiar. No final, estabelecer limites inquebráveis é um ato de coragem. Você descobrirá que é o primeiro passo para construir uma vida onde você é respeitado, valorizado e verdadeiramente livre. E agora? Você está disposto a escolher o desconforto temporário para alcançar uma paz duradoura? Atitude número 6. Confiança inabalável. Você já percebeu como as pessoas manipuladoras parecem farejar insegurança? É como se elas soubessem exatamente onde estão suas dúvidas e medos, usando-os contra você. Mas imagine o contrário. E se, em vez de dúvidas, elas encontrassem confiança? Uma confiança tão sólida que as desarmasse antes mesmo de começarem suas manipulações. A confiança inabalável não é sobre parecer arrogante ou superior. Ela vem de algo mais profundo, a certeza de quem você é e do valor que carrega. É sobre acreditar em si mesmo, mesmo quando outros tentam te diminuir. Mas aqui está a pergunta-chave. Você realmente confia em quem você é? Ou será que em algum momento permitiu que as vozes externas abalassem essa crença? Pense em uma situação desafiadora. Talvez alguém tenha questionado suas decisões, subestimado suas habilidades ou até tentado controlar suas escolhas. Como você reagiu? Sentiu-se abalado ou permaneceu firme, demonstrando que ninguém poderia tocar na sua essência? Confiança não é algo que se constrói apenas em momentos de tranquilidade. Ela é construída justamente nos testes mais difíceis. Quando você adota uma postura confiante, algo poderoso acontece. Manipuladores, como narcisistas, dependem da dúvida alheia para exercer seu controle. Eles se alimentam de hesitações, da necessidade de validação e do medo de rejeição. Mas quando encontram alguém que exala segurança, suas táticas perdem força. Eles percebem que não têm espaço para atuar. Agora, talvez você esteja se perguntando: como eu desenvolvo essa confiança inabalável? Tudo começa com o autoconhecimento. Quem é você, além das opiniões alheias? Quais são os seus valores, as suas verdades inegociáveis? A partir desse entendimento, você começa a construir uma fortaleza interior, que não pode ser abalada pelas críticas ou pelas tentativas de manipulação.
Outra estratégia poderosa é praticar a autocompaixão. Sim, você vai cometer erros, todos nós cometemos, mas a confiança verdadeira não exige perfeição. Ela vem da aceitação de quem somos, com nossos acertos e falhas, sabendo que sempre podemos crescer. Lembre-se, a confiança inabalável não é algo que você exibe apenas para o mundo exterior. Ela precisa ser sentida internamente como uma chama que você alimenta todos os dias. Olhe para dentro e pergunte: estou vivendo de acordo com meus valores? Estou honrando a pessoa que quero ser? Quando a resposta for sim, você estará no caminho para neutralizar qualquer tentativa de manipulação. Atitude número 7. Falta de admiração para com eles. Esse é o ponto fraco de todo narcisista. Você já percebeu como algumas pessoas parecem depender desesperadamente de atenção e elogios? Para os narcisistas, isso não é apenas um desejo, é uma necessidade quase vital. Eles prosperam em um ciclo constante de validação, e quando essa fonte de admiração seca, algo muda. Eles se sentem expostos, inseguros e muitas vezes ameaçados. Mas por que isso acontece? O narcisista constrói sua identidade em cima de uma imagem que precisa ser alimentada por outros, sem elogios, sem aplausos, sem aquele constante reforço de que são especiais. Eles perdem o terreno emocional em que se sustentam. Imagine um castelo feito de cartas. Parece impressionante, mas basta retirar uma para tudo desmoronar. Agora, reflita. Quantas vezes você já elogiou alguém apenas para evitar conflitos ou por medo de uma reação negativa? Você já se perguntou por que sente essa necessidade? Essa é a armadilha que o narcisista cria. Uma dinâmica onde você sente que precisa bajulá-lo para manter a paz. Mas o que acontece quando você interrompe esse ciclo? Deixar de demonstrar admiração não é sobre ser rude ou intencionalmente crítico, é sobre recuperar sua autenticidade. Você não precisa fingir que está impressionado com algo que não está, nem oferecer validação que não é genuína. A indiferença estratégica é uma ferramenta poderosa. Quando você se recusa a alimentar o ego de um narcisista, está na verdade dizendo: eu não jogo esse jogo. Vamos imaginar uma situação prática. Talvez no trabalho, um colega narcisista esteja sempre buscando reconhecimento público por algo trivial. Em vez de cair na tentação de concordar ou de reforçar essa necessidade, experimente simplesmente reconhecer os fatos sem exageros. Por exemplo, um bom trabalho neutro, sem enfeites, pode ser o suficiente para cumprir o protocolo sem alimentar a dinâmica narcisista. Mas aqui vem a pergunta mais importante. Como você lida com a pressão emocional que pode surgir quando um narcisista percebe que você não está mais jogando o jogo dele? É nesse momento que sua autoconfiança precisa se tornar inabalável. O silêncio estratégico e a firmeza em suas ações vão desarmar qualquer tentativa de manipulação. E lembre-se, você não precisa se sentir culpado por não atender às demandas emocionais de alguém que busca admiração incessante. Esse é um fardo que não pertence a você. Ao reconhecer isso, você não apenas protege sua paz interior, mas também estabelece limites claros que impedem o narcisista de exercer controle sobre suas emoções. Então, a questão é: você está pronto para sair desse ciclo de validação? Atitude número 8. Comunicação assertiva. Você já sentiu que, em conversas difíceis, suas palavras são ignoradas ou distorcidas? Que mesmo tentando se explicar, o outro parece sempre encontrar uma forma de te desestabilizar? Com narcisistas, essa sensação pode ser ainda mais intensa, mas há uma maneira de quebrar esse ciclo. A comunicação assertiva, ela é a chave para recuperar seu poder. Imagine estar em um debate onde suas ideias não são apenas ouvidas, mas respeitadas.
A comunicação assertiva é a habilidade de expressar seus pensamentos e sentimentos de forma clara, direta e respeitosa, sem medo de ser manipulado ou intimidado. Quando bem utilizada, ela funciona como uma barreira contra táticas manipulativas. Agora pense, quantas vezes você hesitou em falar o que realmente sentia por medo da reação de alguém? Quantas vezes o medo de uma explosão de raiva ou de uma retaliação emocional te silenciou? O narcisista se alimenta do silêncio ou da confusão. Ele prospera quando você duvida do que ele quer que você duvide ou quando você não tem coragem de se posicionar. É exatamente por isso que a comunicação assertiva é tão poderosa. Ela tira o controle das mãos dele e devolve para você. Mas como praticar essa habilidade de forma eficaz? Primeiro, é crucial que você saiba exatamente o que quer comunicar. Antes de qualquer conversa, pergunte a si mesmo: qual é o meu objetivo aqui? O que eu quero que essa pessoa entenda sobre o que estou sentindo ou pensando? Essa clareza interna é o ponto de partida para uma fala assertiva. Agora imagine a seguinte situação. Um narcisista tenta manipular você com críticas disfarçadas de conselhos úteis. Ao invés de reagir com raiva ou se fechar, experimente uma resposta como: eu entendo que você tem a sua opinião, mas nesse momento o que importa para mim é... Esse tipo de resposta é firme e respeitosa e demonstra que você não será levado a uma armadilha emocional. Outra estratégia essencial é manter um tom de voz equilibrado. O narcisista muitas vezes testa sua paciência, buscando te provocar. Uma fala assertiva nunca é sobre gritar ou se impor de forma agressiva, mas sim sobre projetar confiança. Lembre-se, quem está seguro de si não precisa levantar a voz para ser ouvido. Mas talvez a pergunta que você esteja se fazendo seja: e se o narcisista não aceitar minhas palavras? É aqui que entra o poder da persistência. A comunicação assertiva não garante que o outro vai mudar de comportamento, mas garante que você mantém sua integridade e protege sua paz interior. É um escudo que impede que você absorva críticas destrutivas ou se envolva em discussões improdutivas. Então, o desafio é claro. Como você pode começar a usar a comunicação assertiva hoje mesmo? Quais situações da sua vida estão pedindo por essa transformação? Afinal, sua voz importa e é hora de usá-la para resgatar sua autonomia. Atitude número 9. Fazer perguntas difíceis. Você já percebeu como algumas pessoas evitam a verdade a todo custo? Com narcisistas, isso é uma constante. Eles constroem uma imagem cuidadosamente projetada para impressionar, manipular e controlar. Mas há uma forma simples e incrivelmente poderosa de abalar essa fachada. Fazer perguntas difíceis. Esse é o poder de desafiar a máscara. Imagine estar em uma conversa onde o narcisista tenta dominar a narrativa, desviando responsabilidades ou exagerando suas conquistas. O que acontece quando você faz uma pergunta direta como: por que você sente que precisa agir assim? Ou você percebe como suas ações afetam os outros? Essas perguntas não são apenas palavras, elas são um espelho e, para alguém que vive se escondendo atrás de uma máscara, olhar para o reflexo pode ser perturbador. Mas por que essas perguntas funcionam? Narcisistas evitam a autorreflexão porque ela ameaça sua necessidade de controle. Ao questionar suas intenções ou contradições, você os força a encarar algo que prefeririam ignorar: suas próprias vulnerabilidades. Esse desconforto pode desencadear raiva, manipulação ou até mesmo tentativas de distanciamento. No entanto, o impacto real está em como essas perguntas começam a enfraquecer o poder que eles exercem sobre você. Agora pense: quantas vezes você aceitou um comportamento tóxico sem questionar, simplesmente para evitar um conflito? Quantas vezes você sentiu que algo estava errado, mas preferiu ficar em silêncio?
Fazer perguntas difíceis exige coragem, mas é um ato de libertação. É como abrir uma janela em um quarto escuro e deixar a luz entrar. Por exemplo, imagine um narcisista culpando você por algo que claramente não é sua responsabilidade. Uma pergunta como: o que faz você pensar que isso é minha obrigação? Muda completamente a dinâmica. Ela impede que você seja colocado na defensiva e devolve a responsabilidade para quem realmente a possui. Outra pergunta poderosa é: você percebe que está se contradizendo? Narcisistas muitas vezes usam argumentos confusos para manipular, mas quando confrontados com suas próprias inconsistências, perdem o controle da situação. Claro, é importante estar preparado para as reações. O narcisista pode tentar mudar de assunto, acusar você de ser insensível ou até mesmo se afastar. Mas aqui está a verdade. Essas reações não são sinais de fracasso, mas de que você está saindo da posição de controle dele. Então, como você pode usar essa estratégia na prática? Primeiro, escolha o momento certo. Fazer perguntas difíceis em meio a um conflito intenso pode escalar a situação, então opte por momentos de calma relativa. Em segundo lugar, mantenha a calma. Suas perguntas devem ser feitas com um tom neutro, sem acusações ou sarcasmo. Isso mantém o foco no conteúdo e não na emoção da conversa. E a pergunta mais importante que você pode fazer a si mesmo é: por que eu tenho medo de questionar? Entender suas próprias barreiras emocionais é o primeiro passo para se libertar do controle de um narcisista. Afinal, o poder de uma pergunta difícil ao narcisista não está apenas nas palavras, mas na coragem de desafiar. Atitude número 10. Foco em outra pessoa. Você já percebeu como algumas pessoas simplesmente não suportam quando não estão no centro das atenções? Esse é o desafio que o narcisista não suporta. Para os narcisistas, essa necessidade de protagonismo não é apenas uma preferência, é um combustível para sua autoestima. Quando o foco se desvia para outra pessoa, é como se sua identidade fosse ameaçada. Mas por que isso acontece? Imagine uma situação. Você está em um grupo e alguém compartilha uma conquista significativa ou recebe elogios sinceros. O narcisista, que antes dominava a conversa, começa a mostrar sinais de desconforto. Talvez interrompa para contar uma história ainda mais impressionante ou tente desviar os elogios para si mesmo. Por que eles agem assim? Porque o narcisista depende da atenção para se sentir valorizado. E aqui está o ponto-chave. Quando você escolhe deliberadamente valorizar outra pessoa, com palavras, gestos ou mesmo sua presença, você desafia diretamente o poder que o narcisista busca exercer. O foco em outra pessoa não é apenas uma atitude generosa. É uma estratégia poderosa para neutralizar o controle que o narcisista tenta impor. Agora, pense na última vez em que você celebrou o sucesso de alguém. Como isso impactou o ambiente ao seu redor. E, mais importante, como isso fez você se sentir. Quando tiramos o narcisista do centro das atenções, algo incrível acontece. Nós criamos espaço para relações mais genuínas e significativas. Mas como lidar com a reação do narcisista quando o foco não está sobre eles? Eles podem reagir com desprezo, comentários depreciativos ou até mesmo tentar sabotar a situação. E é aqui que entra sua força emocional. Você está preparado para enfrentar essa resistência? Uma forma eficaz de manter o foco em outra pessoa é através do reconhecimento autêntico. Por exemplo, ao invés de ceder à manipulação do narcisista para recuperar a atenção, você pode dizer algo como: sim, sua história é interessante, mas eu realmente quero ouvir mais sobre o que essa pessoa estava compartilhando. É uma afirmação simples, mas poderosa. E não se engane, redirecionar o foco não é apenas sobre desviar a atenção do narcisista.
é sobre construir um ambiente onde todos se sintam vistos e valorizados, exceto por aqueles que exigem atenção como forma de controle. Esse redirecionamento pode fortalecer suas relações, aumentar sua confiança e, ao mesmo tempo, desarmar táticas manipulativas. Você descobrirá como celebrar o outro é uma das maneiras mais eficazes de lidar com narcisistas e criar conexões autênticas. Agora eu te pergunto, você está pronto para mudar a dinâmica e colocar o foco em quem realmente merece? Você está disposto a enfrentar as reações do narcisista, sabendo que está agindo de forma justa e verdadeira? Esse simples gesto pode transformar completamente seus relacionamentos e proteger sua paz interior. Ao longo deste vídeo, exploramos como essas 10 atitudes, em conjunto com práticas estoicas, podem transformar completamente a maneira como você enfrenta narcisistas. Não estamos falando de soluções temporárias ou paliativas, mas de uma mudança profunda e duradoura que começa dentro de você. Pense no impacto que essas estratégias podem ter na sua vida. Mais serenidade, mais força emocional e, acima de tudo, mais liberdade. Agora, imagine como seria viver sem o peso da manipulação emocional. Como seria acordar todos os dias sabendo que você tem o controle das suas reações, independente do que os outros façam ou digam? Você acredita que merece essa paz? Porque eu acredito que sim. O estoicismo não é apenas uma filosofia, é um estilo de vida que promove resiliência, clareza mental e a capacidade de se manter firme diante de qualquer desafio. Não importa o quão difícil o narcisista tente tornar sua vida, você pode escolher a paz interior ao invés do caos emocional. Você pode escolher a força ao invés da submissão. A pergunta é: você está pronto para dar o próximo passo? Não deixe que as táticas de manipulação ou críticas destrutivas tenham espaço na sua vida. Comece hoje a aplicar essas práticas. Escolha viver com propósito, com clareza, com poder. E se este vídeo foi útil para você, imagine o impacto que ele pode ter na vida de alguém que está enfrentando situações semelhantes. Compartilhe esse conteúdo com amigos, familiares ou qualquer pessoa que precise ouvir essa mensagem. Sua atitude pode ser o primeiro passo para transformar a vida de alguém. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada de autoconhecimento, força e equilíbrio emocional. Você tem o poder de mudar a dinâmica das suas interações e conquistar uma vida emocional mais leve e significativa. A mudança começa agora e a escolha está em suas mãos.